E vamos aqui. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é aquele que nos ama de tal maneira que o Senhor deu o seu Filho unigênito na cruz do Calvário por nós. Então, Paizinho Santo, ajuda-nos nesta manhã já, quase já início de tarde, que possamos fazer segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso guia, que Ele fale por nós e que a Tua palavra possa tocar os corações, abrir as mentes das pessoas que vão ouvir. Sabemos que são palavras fortes que vamos falar aqui, mas o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Respaldado na Tua palavra, fazemos a Tua vontade. Te damos graças por tudo e o fazemos em o nome de Jesus, o Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus. Muito bem. Quarta-feira eu esperei a avó Simone, não sei se a avó Simone pôde estar conosco. Foram 2 perguntas. Foram fortes as perguntas, mas somente respondeu a pastora Simone. A irmã Verônica não pôde estar conosco. Ela me falou que estava numa cita médica, né? Nós usamos no Brasil, eu fui ao médico. E eles em Portugal usam cita médica, como aqui nos Estados Unidos também usa cita médica, né? E eu falei com ela hoje de manhã, fiquei preocupado, ela sempre aparecia, né? E ela me disse isso. Eu não sei se vai poder estar conosco agora em português, mas já sei que está ocupada, já me falou. Tá bom? Muito bem, mas vocês estão aí. Tá bom? É um tema bastante forte, né? É um tema forte porque, irmão, eu nunca vi a Bíblia nos dar tema fácil. Não. Tema que hoje, como em muitos lugares, prego aí, sovando, né, as pessoas, fazendo aquela massagem no ego. Não, eu não vejo. Sinceramente, não. Eu vejo na palavra, se nós cumprimos com a palavra, que ela nos exalta. Isso eu vejo. Deus mesmo disse, eu honro aqueles que me honram. Então, aí exalta a pessoa se ele honra a palavra, não é assim? Mas vamos ver aqui diferenças básicas entre pastor e lobo. Vocês querem ver essa diferença? Vocês querem ver essa diferença entre pastor e lobo? Se vocês querem ver, nós vamos ver aqui. Agora, é forte, tá bom? Eu vou avisando porque não é fácil. E a Bíblia? Primeiro eu vou mostrar a Bíblia, depois eu vou ler. Tá bom? Porque aí você vai ouvir e você já vai saber que está na Bíblia o que eu vou falar. Primeiramente, não vou ler aí, vou ler na palavra. Abra a sua Bíblia comigo aí, pega a sua Bíblia. Vamos ler aqui na Bíblia. Eu não pus aqui o que eu vou ler. Não está. Talvez nem dê, são 9 versículos que eu vou ler. Né? Então abra a sua Bíblia. E depois eu vou botar na tela aqui, para os irmãos poderem acompanhar comigo. Não, vou até pôr já. Deixa eu só arrumar aqui, vai ficar, porque assim depois eu só abro. É melhor dizendo só. Tá lá, cuidado! Começa com cuidado ali, ó. Se você tá na rádio, você vai ver lá, tá escrito cuidado. Foi a primeira palavra que apareceu. Agora eu vou botar aqui. Diferenças básicas entre pastor e lobo. Tá certo? Nós vimos já nesse estudo algumas qualidades que um bom pastor deveria ter. Nós já falamos. Lembra? Eu não vou voltar a falar porque está gravado. E com certeza você deve lembrar disso. Né? Você deve lembrar disso. E aqui nós vamos ver algo primeiramente na palavra e depois vamos ver essas diferenças básicas. No livro de a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Anota aí. Se você não pode abrir a Bíblia, anota aí. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Vamos ler aqui. Meu pai falava muito sobre isso, gente. Eu nunca esqueço. Pastor Correia falava muito sobre esse assunto. Engraçado que naquele tempo que meu pai falava, eu não creio que eu era nem obreiro naquele tempo ainda. Tem mais de 40 anos isso. E meu pai falava muito sobre isso aqui. E parecia até que não seria realidade isso. Parecia que nós nem iríamos ver o que estamos vendo hoje.
através das Escrituras. Então, eu digo para vocês que a palavra de Deus ela é infalível. A palavra de Deus não tem como escapar dela. Então, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, nós vamos ler no capítulo de número 3, muito conhecido. E pouco se fala nas igrejas, pouco se fala sobre isso nos púlpitos. Não se fala. Mas vamos ver aqui. O perigo da apostasia. Então, quer dizer que essas pessoas que eu vou mostrar já são apóstatas. O que é o apóstata? Deixou de crer, deixou de obedecer, deixou de fazer no que cria. Esse é apóstata. Ok? Então vamos lá. Diz assim, o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo: Sabe porém, isto, nos últimos dias, ok? Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Eu quero que você entenda, viu, irmão Roberto Carlos? Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Está conectado lá no Japão, em Toyohashi. Com certeza. Não é verdade? Ponha bem atenção no que eu vou ler aqui. Porque o que foi escrito aqui não se refere a gente do mundo. Outra coisa, a Bíblia não foi escrita para as pessoas do mundo. A Bíblia foi escrita para os filhos de Deus. Para aqueles que querem entrar no céu, que é através da palavra. Não tem outro não. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crer em mim será salvo. Aqui a Bíblia fala de Jesus. A Bíblia é a representação de Cristo. Completamente Ele. Em toda a sua extensão. Seja do começo, do fim, se refere a Jesus. E fala de Jesus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, a igreja vai passar por tempos difíceis nos últimos dias. Dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, sobrevirão tempos difíceis. Será que estamos vendo isso? O que mais diz aqui? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, afetuosos, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, passa sebo na canela e corre. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulheres rainhas, sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, reprovados quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Aí Paulo fala que ele sofreu, se você seguir, que ele foi perseguido, mas ele diz uma coisa interessante aqui para Timóteo. Ele diz: tu porém, no versículo 10 diz: tu porém seguindo de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança.
e as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Quer dizer, o apóstolo Paulo, você veja bem uma coisa, eu quero que você entenda que nós vamos colocar coisas sérias aqui para falar. Você presta bem atenção, como o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, ele começou a revelar ao apóstolo Paulo que ele tinha que escrever aquilo. Então ele, com certeza, como ele era formador de líderes, o que aconteceu? Ele escreveu a Timóteo, que era um principiante na carreira cristã ministerial. Era jovem, jovenzinho. E ele começou a avisar a Timóteo, ó, Timóteo, nos últimos dias, quer dizer, quando você estiver aí andando nos seus últimos trabalhos e tal, mas ele estava se referindo ao tempo de hoje. É no tempo de hoje, ele estava avisando, ó, vai acontecer isso nos últimos dias, porque ninguém sabia quando ia embora. Né? Ninguém sabe quando vai embora. A senha está dada, mas ninguém sabe o número da fila. Muitos estão indo embora. Muitos já estão guardados no paraíso para o arrebatamento da igreja, para a grande bodas do Cordeiro. Mas enquanto isso aqui na terra, não podemos esquecer, viu, Roberto Carlos, meu amigo, que segue crescendo o número de falsos pastores, que na verdade eles são lobos, como está escrito aqui na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3. Então nós vamos ver algumas coisas que hoje, depois do que o apóstolo Paulo escreveu, estamos vendo. Estamos vendo. Claro, nítido. E só não vê quem não quer. Eu botei duas fotos interessantes aqui, na rádio, lógico. Só quem está na rádio pode ver, lamentavelmente, né? Eu vou até tirar um pouquinho minha carinha aqui para você ver a foto. A foto aqui que tem aqui são duas fotos. Uma foto seria Jesus, né? Com o seu cajado, indo buscar uma ovelhinha no despenhadeiro e vindo uma águia, já com as duas patas para ver se pega a ovelhinha. E Jesus pegando a ovelhinha no colo. E a outra foto ao lado, que está me mostrando ali, como é que se fala? Uma manada, um bando de ovelhas, né? Muitas ovelhas, e no meio dessas ovelhas, você vê dois lobos vestidos de ovelha. É muito engraçado. Você vê dois lobos vestidos de ovelha. Lá, vou até dar o clique aqui, para aparecer a seta. Olha lá, um, e apareceu outro. Então no meio eles estão com pele de ovelha, mas você vê o focinho deles, a cara deles já dá para dizer que não é ovelha, que é lobo. Né? E aí está. Agora vamos à leitura aqui que temos aqui. Presta bem atenção no que eu vou mostrar para vocês. Esse estudo bíblico, irmãos, eu já tenho há muitos anos. Quando eu fiz esse estudo bíblico, eu estava trabalhando, inclusive, me lembro que eu estava trabalhando, e o Espírito Santo me dava os temas, eu fazia quando chegava em casa. Eu ia para o computador e não tinha rascunho, não, era direto. Ia fazendo, escrevendo e tal. E eu não sabia nunca onde eu ia ministrar, nem tinha noção disso. E hoje tenho esse privilégio de estar ministrando para vocês em várias partes do mundo. Já foi falado em espanhol, agora está sendo em português. Pastor e lobo, presta bem atenção nisso. Pastor e lobo têm algo em comum. Ambos se interessam e gostam de ovelhas. Ok? Deixa eu botar minha carinha aqui, senão a pessoa vai falar caramba. Ok? Eles gostam e vivem perto delas. Tanto o lobo como a ovelha. O lobo, então, se ele puder pegar um, né? Agora, assim, muitas vezes, pastor e lobo nos deixam confusos para saber quem é quem. Por isso existe o espírito do discernimento, né? Que é o discernimento de espíritos, que é dado pelo Espírito Santo. Esses dons que o Espírito Santo derramou na face da terra, né? Quando entrou o Pentecostes, que foi derramado o Espírito Santo ali já entrou todos esses dons. Mas hoje ele continua dando a outras pessoas.
que querem viver segundo a sua vontade. Que querem fazer o seu querer. Para isso ele dá os dons. São as ferramentas do céu, gente. Na terra não tem as ferramentas? Os exércitos da terra não têm seus armamentos, seus equipamentos? Deus não é nada menos que tudo isso. Deus é muito mais que tudo isso. E as armas de Deus não são armas terrenas. São armas poderosas em Deus, armas espirituais. Mas muita gente não sabe nada. Hoje muita gente é cego. Porque não buscam o principal, que são as coisas do céu. Procuram mais as coisas da terra. Então não tem discernimento. São levados, são enganados. Né? Vamos ver aqui. Que mais? Isso porque lobos desenvolveram uma astuta técnica de se disfarçar em ovelhas interessadas no cuidado de outras ovelhas. Quer dizer, existe uma técnica. O cara fala bonito, fala manso, sabe levar a onda, como dizemos aqui, né? Levar a onda, e se mete no meio das ovelhinhas e vai carregando elas. Porque as ovelhas seguem mesmo, isso não tem dúvida. Só que, na verdade, não são pastores, eles são lobos. Porém, ovelhas. Parecem ovelhas, mas são lobos. O apóstolo Paulo não falou ali? Olha o que diz a Bíblia, capítulo 3 de 2 Timóteo. Vamos aqui, vamos para frente. Querem seguir ainda? Só estamos começando. Vamos lá. No entanto, não é difícil distinguir entre pastor e lobo. Urge a cada um de nós exercitar o discernimento para descobrir quem é quem. Foi o que eu falei agora há pouco. O espírito do discernimento, porque se nós somos batizados com o Espírito Santo, supostamente o Espírito Santo já nos deu dons. É que nós nunca procuramos desenvolver. Nós nunca procuramos crescer espiritualmente. Nós ficamos sempre na terra, sempre na terra. E o apóstolo Paulo escreve em Colossenses, capítulo 3, diz, se você ressuscitou com Cristo, meu compadre, busca as coisas de cima, cara. Presta atenção nas coisas que estão lá do alto. Não se prenda nas coisas da terra. Não é assim que está escrito lá? Estou falando as minhas palavras, claro. Agora, vamos ver aqui algumas coisinhas que nós vemos hoje. Eu não sei se você vê, mas nós vemos hoje. Eu cansei de ver. Nossa! Vamos a elas. Estão prontos? Querem ouvir? Então vamos lá. Tem vários, hein? Só vamos falar um pouquinho hoje. Pastores buscam o bem das ovelhas. Pastores buscam o bem das ovelhas. Ele quer ver a ovelhinha bem. Eu recebi agora uma fala de uma irmã que estava falando comigo pelo Messenger, porque na verdade eu fiquei muito compungido. Não sei se é essa palavra em português. Eu acho que compungido não é em português. Mas tudo bem. Porque a irmã estava falando comigo, eu falei para ele, se ela ia assistir o programa, disse, pastor, eu cuido de um senhor. Aí me contou a história do senhor e de uma outra mulher. Olha, gente, não dá de chorar. Sinceramente. Dá vontade de chorar. Eu já li o que ele colocou aqui. Vou falar já. Então, me dói. Sabe por quê, irmãos? Eu não sou melhor do que ninguém, não. Eu sou um missionário, não mercenário. Eu sou um missionário. E missionário gosta de alma, assim, de pessoas. Quando a irmã começou a me contar, eu disse, Jesus, essa mulher, ela está desenvolvendo um dos dons do Espírito Santo, que é o dom da misericórdia. É o trabalho dela cuidar de um senhor de 85 anos, se não me engano, está com... é de chorar. A verdade é essa. E depois eu fui ver, eu olhei no Facebook, que eu estava postando a primeira gravação, e eu vi que ela escreveu, disse, pastor, agradeço o senhor pelo cuidado que o senhor tem pelas vidas. Gente, eu sou um pastor, eu tenho que fazer o que diz a Bíblia.
Ou então, meus queridos, vamos plantar batata. Essa que é a verdade. Ou nós vamos procurar viver a palavra e sofrer na palavra. Porque a Bíblia não é só gozo e paz, não. Jesus falou que ia ter tribulação, gente. Jesus falou que aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus vão sofrer perseguição, então é sofrimento, poxa. O apóstolo Paulo não falou ali? Que ele foi perseguido e de todas Deus livrou? Foi perseguido por quê? Estava vendendo droga? Era drug dealer. Ele era o quê? Ele era trapassador de quê? De armas, como foi preso um cara agora aí? Não. Ele era um sembrador, um semeador da palavra. É o que nós fazemos. E vocês pensam que todo mundo gosta, irmã Vânia, de ouvir a verdade? Não. Tem gente que odeia ouvir a verdade. Eles preferem ouvir a mentira. Eu sou o contrário. Eu não gosto de ouvir a mentira. Me incomoda. Não gosto. Mesmo que seja num filme, mesmo que seja no... Eu não gosto. Porque eu sei quem é o pai da mentira. O próprio Senhor Jesus falou. Delatou ele. Agora, os lobos, eles não buscam o bem das ovelhas. Eles buscam os bens das ovelhas. Esses são os lobos. Que estão aí, a irmã Vânia colocou ali, ó. Ah, tá. Está dizendo, há tantos, né, que escrever, líderes de igreja, que são lobos disfarçados. Acho que ela deve ter ouvido eu ler aqui. Né? Eu falar aqui, ela está lá escrevendo ali, ó. E disse mais, disfarçado de ovelhas. Olha aí. Então, o pastor, ele busca o bem das ovelhas, o bem-estar, aquela preocupação, cumprir o que Jesus disse, você chora com os que choram, você ri com os que ri. Isso é fruto do Espírito Santo. É aquele dom, misericórdia, amor, longanimidade, compaixão. Mas o lobo, ele busca os bens das ovelhas. Gente, capítulo 3, acabei de ler capítulo 3 de Timóteo. Capítulo 3 de Timóteo, está aí. O apóstolo Paulo falou. Pastor gosta de convívio no meio das ovelhas. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu me lembro do meu pai. Meu pai tinha uma curriola de filhos. Eram só 12, viu, Vânia? Talvez a irmã tenha só 2, não sei. Acho que é 2, né? Meu pai tinha 12 filhos, pastor. E a igreja não era poderosa como é hoje. Hoje só se fala em dinheiro, dinheiro, dinheiro. Né? Naquele tempo não era assim. Naquele tempo era evangelho, era transformação de vida. Eu me lembro que meu pai fazia os aniversários dele e era no salão da igreja, gente. Era um bolão e tubaína, mano. Naquele tempo quase não existia salgadinho que não existe hoje, né? Quase não existia. E meu pai no meio daquele mundaréu de gente, um calorão. E meu pai lá, e nós lá, tudo molecadinha. Porque pastor gosta de convívio. Pastor gosta de estar no meio das ovelhas. Porque a ovelha vai ter sempre um reclamo, gente. Eu já disse para vocês que eu já atendi casos de várias partes do mundo. Eu converso com uma irmã que o marido dela é doente. Ela mora lá na Suíça. Quase não dorme, ela falou para mim. E às vezes quando tem que dar uma palavra de alento para essas pessoas. As pessoas pensam que a gente aqui não faz nada. O quê? Porque tem pastor que não gosta de conversar com ovelha não, gente. Não gosta não. Ele não tem tempo nem para ele, quanto mais para as ovelhas. Porque tanta coisa, tanto business, negócio. Ele não tem tempo para ele, e muito menos para as ovelhas. Agora, pastor gosta de convívio. O lobo se isola e olha de longe. Eu cansei de ver isso aqui nos Estados Unidos. Pastores que dizem que são pastor, como disse a irmã Vânia ali. Mas quando chega o irmãozinho, pastor, eu preciso falar com o senhor, pastor. Meu irmão, desculpa, agora eu não posso, estou ocupado. Fala outro dia. E esse dia nunca chega porque ele nunca vai falar. Não é assim? Porém, a Bíblia não mostra isso de um pastor. A Bíblia mostra que o pastor, ele senta com a ovelha. O que Jesus fez, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Tem coisas que eu estou falando aqui que eu não falei em espanhol, que engraçado, o Espírito Santo não dá na hora, dá depois.
Mas quando Jesus tratou de Nicodemos, ali se tratava de uma ovelha da casa de Israel. E ele procurou Jesus fora de horário. Jesus não podia dizer para ele, ó, o seguinte, cara, tu é o bambambam no pedaço, então você me encontra lá na sinagoga a tal horário da manhã. Não podia. Jesus foi de noite ter com ele lá. Porque ele só podia ir de noite. Ele tinha aquele problema porque ele era um cobrador de impostos. Zaqueu era outro. E Nicodemos era um religioso tremendo. Um religioso dos mais grandes. E Zaqueu era cobrador de imposto. E queria ver Jesus. Você está entendendo? Jesus procurava a multidão. Jesus procurava o povo. Lobo se isola, se esconde. Pastor não. O apóstolo Paulo não falou ali? Amantes de si mesmo, capítulo 3 de 2 Timóteo, onde nós lemos. Eu mostrei primeiro a Bíblia para vocês, agora estamos falando outras coisas que estão aqui. Que mais? Querem ouvir? Pastor vive à sombra da cruz. Pode ser uma Lígia. Desculpa, não pude lhe assistir hoje de novo. Ok, não pude. Não deu para me assistir, mas estamos aqui. E eu agradeço a senhora por estar aqui conosco. Malígia é missionária e ela faz seu trabalho de missões na Rádio Cacique de Santos, 1510. Toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, lá no Brasil. Por enquanto é 9 da manhã lá para nós, né? Porque depois muda. Aqui é 8, lá é 9. Pastor vive à sombra da cruz. Se formos falar muito aqui, gente, é difícil porque o tempo é pequeno para a gente, né? Mas Jesus diz o seguinte, o Senhor Jesus, nosso Senhor, diz assim, ó, quem quiser vir após mim, eu dou risada porque eu vem tanta coisa na minha cabeça, gente, que vocês não têm noção. Jesus disse assim, quem quiser vir após mim, negue-se, negar-se a si mesmo. Olha, gente, não é fácil. Olha, gente, eu digo para vocês, diante de Deus não é fácil. Não é impossível. Se está dito isso é porque não é impossível. Aí entra aquele outro versículo que Jesus disse, que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando nós podemos amar a Deus sobre todas as coisas, o negar-se a si mesmo se torna fácil. Tá certo? Então, viver à sombra da cruz é sofrimento. O apóstolo Paulo não falou aqui no versículo 10? Tu, porém, tens seguido de perto os meus ensinos, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança, e as minhas perseguições. Quer dizer, ele era perseguido porque ele falava a verdade. A Bíblia diz que aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, sofrerão perseguições. Meu querido, é vida de sofrimento, a sombra da cruz. O pastor ele tem que viver à sombra da cruz. Ah, mas é só sofrimento? Não. Mas é pautado nisso. Não é pautado no pare de sofrer, vai beber aguinha santa, isso é mentira. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. Mas confiar. Eu venci o mundo, Jesus não falou isso? Então, pastor, é o que acontece. Às vezes aqui vocês não sabem. Não vê, ninguém vê, só Jesus vê. Eu conversando com a irmã, minhas lágrimas querem sair. Eu falo, Jesus, nós pensamos que fazemos tantas coisas, mas você cuidar de uma pessoa, que não é teu pai, não é tua mãe, não é teu irmão, não é nada teu, e você derrama o teu amor, e você fala de Jesus. Aí entra aquela palavra que diz assim, olha, eu tive fome, mas vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Ele está falando de quem? É porque nós não sabemos o valor que tem uma alma. Eu já falei sobre isso. Uma alma, querido. Está se falando de um ser espiritual.
de um ser que Deus valoriza acima de tudo. Por isso que ele botou a alma na casca. A casca apodrece, você joga fora. Mas a alma ela fica viva, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Não. E Deus fez ela para voltar para estar com Ele, para viver com Ele. E muitos crentes não sabem disso. A vida é minha, a vida... Que vida é tua? Você não é o dono da tua alma. Porque a vida é a alma, o corpo não é nada. A vida está na alma, gente. É o centro de tudo, nós é a alma. É o ser espiritual. Tirou a alma, tirou o espírito, o que o corpo faz? Cai que nem um boneco de pano, assim. E vai para o cemitério, e 3, 4 dias já está cheio de bicho comendo e já acabou. Está entendendo o que eu estou falando? Então nós temos que nos valorizar. Nós temos que desejar o céu. Nós temos que desejar ouvir a verdade. E a verdade às vezes dói. Porque a verdade ela sempre vem bater nos nossos problemas, nas nossas mentiras, nos nossos enganos, em tudo que é fora da vontade de Deus. E nós não queremos. E os pastores, muitos não falam. Pastor vive a sombra da cruz. O lobo vive a sombra de luz, de holofotes. Eu vi isso aqui. Eu vi. Eu estava num culto uma vez num certo lugar, que eu também não vou falar o lugar, que fica chato. E entrou um camarada lá, que parecia o Batman, uma baita capona, óculos escuros, só faltou chapelão, né, para ser um gangster. Então, todo pomposo. Chegou, parou em frente à cadeira, aí veio um outro lá, por trás dele, tirou a capa, e eu só olhando. Só urubu observando. Dobrou o joelho ali, não tirou o óculos escuro, nada. Falou lá não sei o que lá, de joelho lá. Se sentou, cruzou as pernas e ficou lá esperando a oportunidade dele. Quando ele pegou o microfone, gente. Olha, era tanta abóbora. Falou até de dinheiro. Que ele podia estar ali, que ele deu isso. Que isso. Sabe o que eu fiz, irmãos, no meio do caminho dele? Eu me levantei e fui embora. Estou falando sério. Mas, pastor, meu querido, meu irmão, eu gosto de ouvir coisas que me confrontam. Por isso que quando eu leio a palavra me faz chorar. A palavra me faz chorar. Porque a palavra me faz ver as minhas condições. Para ficar ouvindo historinha de Papai Noel, de reninha, de nariz vermelho. Gente, eu não vou, eu não fico, eu vou embora. Eu já sei que Deus me salvou, que Jesus foi na cruz por mim, que o céu está à minha disposição, que eu tenho o direito de uma vida eterna. Eu sei tudo isso, que Ele me abençoe, eu sei tudo isso. Mas eu preciso saber o que vai me fazer chegar lá. E nós precisamos saber qual é o caminho a seguir, que é através da palavra. Como temos que nos portar através da palavra. E que muitos não querem. O pecador, quando ouve uma mensagem de salvação, muitos se entregam. Por quê? Porque eles nunca ouviram falar. Eles pensam que eles não têm mais saída. O ladrão, a prostituta, o homossexual, eles pensam que é o fim deles. Então, quando se fala que eles são amados, que o Senhor morreu por eles se derramam, aceitam Jesus, porque eles nunca ouviram isso. Que eles têm uma oportunidade. Mas nós já sabemos tudo isso. Agora precisamos saber como chegar lá no céu. E não é através de homens disfarçados, como estava contando a minha irmã, e que nós lemos aqui, disfarçado de ovelhas. Tem que ser pastores. Que falem a verdade. Doa quem doer. Agora nós temos que buscar viver. Pastor chora pelas ovelhas. Eu vi uma foto agora há pouco aqui, que alguém postou, nem me lembro quem foi. Eu estou falando sério, não estou brincando com vocês não. O meu trabalho é o Facebook. E eu vi uma moça, mais uma moça jovenzinha, muito bonita. Foi com o Senhor, foi embora. Eu olhava para aquele rosto, eu comecei a pensar, Jesus. Sabe, não é questionar a Deus. Não. É dizer, o Senhor é soberano. O Senhor sabe todas as coisas. Me doía ver aquilo, a família perdeu uma jovem, começo de juventude, vamos dizer assim. Aí eu postei os meus sentimentos. Só. Eu não tive palavra mais para falar nada. Vou falar o quê? O que eu vou falar?
o que nós sempre falamos, que o Espírito Santo conforte, então o pastor ele chora com as suas ovelhas. Agora tem um detalhe, o lobo, ele faz as ovelhas chorar. Ao contrário. Jesus, quando estava indo a caminho de Naim, lembra? Aí acho que ele ia para Emaús, ou é Naim, eu estou meio confundido com as cidades. Quando veio aquela mulher, com a filha de Naim, né? Cidade de Naim, vinha vindo com o defunto, o moço. E Jesus indo com isso se encontraram no caminho. Jesus parou aquilo lá e disse, ei, olha o que ele disse para a mulher. Ei, não chore mais. Não chores mais. Não foi assim que Jesus falou para ela? Aí a mulher contou a história dele, era meu único filho, meu sustento. Jesus vai botar a mão no rapazinho, ele sentou e falou, agora leva para casa de comer. Não foi assim? Porque o pastor, ele tem amor. Ele tem sentimento. É um sentimento vivo. O pastor, ele chora pelas suas ovelhas. Jesus não dá a parábola das 100 ovelhas, que ele larga as 99 e vai buscar a que estava perdida. Mas tem o lobo não. O lobo faz as pessoas chorarem. Faz as pessoas sofrerem. Ok? Essa aqui é a verdade. Paz do Senhor, Lígia. Deus lhe abençoe, querida. Não pude estar com a senhora hoje, mas obrigado por estar aqui conosco. Então, a coisa é séria, irmãos. A coisa é séria, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo hoje muito diversificado. É muita mistura. Sabe, dentro da igreja. É uma mistura tão grande que, se nós não tivermos espírito de discernimento, passa tudo como bonzinho. E, na verdade, não é, não. Agora, pastor tem autoridade. E a autoridade do pastor é baseada sempre na palavra, você sabia? Não é através do seu intelecto. Não é porque ele estudou, ou porque ele tem mestrado, tem doutorado, ele é apóstolo, ele é papa, ele é bispo, ele é besta, ele é tudo. Não, não é por causa nada disso. Porque a autoridade, ela vem de Deus. E você não se esqueça que quando Jesus estava diante de Pilatos, não se esqueça, que Pilatos chegou para Jesus e disse o seguinte, ó Jesus, é o seguinte, cara, você está aí com esse menininho aí, é o seguinte, ó, eu tenho autoridade. Eu posso te soltar como posso te prender. Não falou para Jesus? Jesus disse, nenhuma autoridade. Você não teria autoridade se meu pai te desse. Você não teria. Então não adianta isso. A maior autoridade vem do céu, é o próprio Senhor, sobre as nossas vidas. Nós temos como alma que somos, reconhecer que nós não fomos criados para estar no inferno. Nós não fomos criados para estar eternamente aqui. Por isso, que quando Adão e Eva erraram lá do céu, que eles pecaram, eles eram uma carne e osso. O Senhor mandou tirar eles do paraíso para quê? Para que eles não comessem do fruto da árvore da vida. Porque senão eles seriam eternamente humanos e não morreriam mais. Com a alma, mas seriam humanos. Aí Deus tirou eles fora, porque o projeto era esse. Agora eles vão ter que se arrepender. Não é o que acontece conosco. Nós precisamos viver uma vida de arrependimento, de humilhação diante de Deus. Não importa quem eu seja, não importa quem você seja. O que importa é que nós reconheçamos quem somos diante de Deus. Pecadores, remidos, lavados, purificados no sangue de Jesus para poderem morar no céu. Para isso que Jesus veio na cruz. Resgatar o maior tesouro do Pai, que foi a criação das almas. A alma é um ser que vale mais que o mundo inteiro. Jesus não falou. Gente, só olhar para tudo isso você já vai entender. Festa no céu para um pecador se arrepender, é uma alma. Sabe quem ganha a alma? Não está escrito aí. Não tá, então não existem outras coisas.
E tem gente que faz, aí estuda, né? Porque pastor tem autoridade, mas tem que ser autoridade espiritual. Mas tem um neguinho que fala, eu sou formado, eu sou doutor. E doutor em divindade, que nem existe. Em faculdade de teologia. Olha, gente, sinceramente, o único doutor em divindade, está falando de divinidade, de divindade, de coisas do céu, eu só conheço um. Um! Sabe qual é o nome dele? É o Espírito Santo de Deus. É Ele, que é o próprio Deus, porque Jesus mesmo disse, eu vou embora, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou falar para o Pai, e o Pai vai mandar um outro Consolador, o Espírito da Verdade. Olha o que Jesus diz. Ele, que é o da divindade, que é o Espírito Santo, o que ele vai fazer? Ele vai lembrar vocês de todas as coisas que eu vos falei. E tem mais. Ele vai vos ensinar todas as coisas. Então ele vai pegar do Pai e vai trazer para nós. Vai pegar aqui para nós e vai levar para o Pai juntamente com as nossas necessidades. Nós precisamos entender, queridos, que existem pastores, poucos pastores, mas existe hoje muitos lobos. Porque o lobo não é autoridade. Ele não tem autoridade, ele é covarde. O lobo não tem autoridade, ele é covarde. Jesus não fala do mercenário, que quando ele vê o lobo, quer dizer, quando ele vê os problemas, quando ele vê, passa o pé sebo na canela e corre. Jesus não falou no capítulo 10 de São João? Não sou eu que estou falando, é a palavra que está falando. O irmão, o pastor, o evangelista Roberto Carlos diz assim, glória a Deus, pastor, tremendo estudo. Esta palavra tem que ser pregado. Já ninguém fala isso nas igrejas. Que Deus te use grandemente. Muito mais, meu pastor. Amém, eu louvo a Deus. Irmãos, eu sou servo. E tem coisas que é difícil eu falar aqui, porque as pessoas não gostam de ouvir, pensam que estou falando para elas. Se a carapuça serve, eu não posso fazer nada. Porque é para mim também. Não importa eu pregar bonito, falar bonito, ensinar bonito, e não viver o bonito que é a palavra de Deus. Não resolve. Não quero ouvir aquela fala que Jesus vai dizer. Que vão chegar e vão dizer, Senhor, lá no teu nome, Senhor, olha, eu estava lá na rádio. Eu não te conheço não, cara. Aparta-te de mim, maldito. Eu não quero ouvir isso não. Eu quero ouvir, vinde benditos do meu Pai. Aleluia. Entrai no gozo eterno, que está preparado para vós, desde a fundação do mundo. É isso que eu quero ouvir. Eu não sei você. Por isso eu tento fazer aquilo que Deus me manda. Ok? Agora, pastor tem esposa. Uma das coisas, um grande defeito nosso, inclusive meu, é que nós às vezes não nos preocupamos em saber o nome das esposas dos pastores. Eu tenho procurado me educar nesse aspecto. Não citar simplesmente a esposa do pastor, não. A esposa do pastor tem nome. Ok? Então, o que acontece? Acontece que, às vezes, dizem um ditado que eu acho meio furado, que atrás de um grande homem... Eu não vejo assim, sinceramente eu não vejo assim. Eu tenho um outro conceito. Esse ditado pode ser que na frente de um grande homem, do lado de um grande homem, como pode ser atrás, que normalmente nunca é atrás, ou é do lado ou é na frente de um grande homem, tem uma grande mulher. Estou falando sério. Porque eu me lembro da minha mãe. Eu vou falar da minha mãe. A minha mãe... Gente do céu. A mulher do presidente da igreja Assembleia de Deus, a pioneira do estado de São Paulo, diaconisa da igreja. Hoje tem que ser pastora. Se não for pastora, hoje eu não estou aí contigo. Para quê? Para estar disputando?
pau a pau. É isso. A minha mãe era diaconisa. Gente, eu me lembro, eu vejo na minha mente a imagem da minha mãezinha querida, Carnita, com umas toalhas no braço, com a irmã Maria Alice, que era sua discípula, ajudando as irmãs do batismo. E depois elas enxugavam tudo aquilo e limpavam tudo aquilo. Eu lembro da minha mãezinha querida na cozinha da igreja cozinhando. Então não é atrás de um grande homem nada. Ou é na frente ou é do lado de um grande homem. Existe uma grande mulher, porque pastor tem esposa. E quando ele tem esposa, as coisas são diferentes. Eu estou falando do coração, gente. Se você não me vê falar em língua estranha aqui, é porque aqui não é um púlpito. E não é também porque a vontade é exatamente isso que vem na minha cabeça. Assim, vem sim. Lágrima, sim. Porque Deus fez a mulher para ser uma ajuda idônea. Não é ajuda idônea, como nós temos visto por aí. Então, o lobo ele não tem mulher, ele tem uma adjutora, ele tem lá uma coadjuvante. Uma pessoa que está ali, que tanto faz, se não tanto fez. É um ajudante, é um participante. Não. Não é assim. A mulher de um pastor, de um verdadeiro pastor, eu já vi isso em muitas igrejas, que se a igreja está estabilizada com os membros ali, é porque a esposa do pastor faz o trabalho igual faz a galinha com os pintinhos, junta. Tem pastor que não liga para ninguém não, gente. Mas a mulher do pastor liga. É aquela que está ali com as irmãs, é aquela que está chorando com as irmãs. É aquela que está ensinando as irmãs. Não é Bíblia, a gente está na palavra. É o que disse o apóstolo Pedro sobre as mulheres mais velhas. É a mulher do pastor. Mas hoje inventaram esse negócio de pastora, virou uma pastoreada que no fim não vira nada. Mas lamentavelmente temos vivido isso. Porque pastor tem esposa. E tem que ter esposa. O que mais? É forte, eu estou dizendo. Gente, eu sinto a presença de Deus aqui. A coisa é forte. E vem mais, acho que é só o primeiro pedaço, acho que tem mais 2 ainda. Pastor tem fraquezas. Pastor tem fraquezas. E o maior problema que o pastor tem hoje, um pastor de verdade, pastor, não estou dizendo lobo não, pastor, é ter alguém para conversar. Pastor não tem com quem conversar. Tem coisas que ele não pode conversar com a mulher, porque se ele conversar com a mulher, ele mata a mulher dele espiritualmente. Eu estou rindo. A minha prima. Oh, querida. Oh, minha querida prima. É verdade, prima. Hoje algumas pastoras nem passam perto da cozinha para nada. Eu sei disso. Mas é verdade. Grande verdade. Nem sentir cheiro de fritura e nem ficar sentindo o cheiro de fritura, né, nas pessoas. Eu não, eu cozinho aqui em casa, às vezes eu faço almoço aqui em casa. Não estou preocupado com nada disso. Depois eu vou tomar um banhozinho, pronto, troco a roupa. Mas pastor tem fraqueza, sabe o quê? Pastor não tem com quem conversar. Pastor não pode chegar a certas situações e contar para a esposa, porque ele mata a mulher dele espiritualmente. Agora, se ela for uma Jezabel, que nem aconteceu com Acabe, que ele foi lá chorar no colinho, diz a Bíblia que ele foi chorar no meio das pernas da mulher dele, chorar lá, porque ele queria lá a vinha de Nabote. Conhece essa história? E ela disse, eu vou resolver isso. O que ela fez? Foi lá e ó, matou o cara. Das duas, uma. Pastor não tem com quem conversar. Não tem não. O lobo tem aparência de forte. Mas não é forte. Não existe homem forte. Eu estava falando com a minha mulher esses dias, não sei se foi ontem, se foi hoje, disse, ó, a Bíblia diz que nós, o homem exterior, que é a casca, que não serve na verdade para nada, é só para cobrir a alma e dar uma aparência nessa terra, vai envelhecendo, vai espinguelando, não tem conversa.
Mas a Bíblia diz que o homem interior, olha só, que o homem interior ele vai se rejuvenescendo dia a dia. A alma não fica velha. A alma não. Então, quando começa a pensar nas coisas do céu, é para ficar doido, dá vontade de ir embora. Dá vontade de ir embora. Para lá. Porque quando você bate o olho nessa terra, é tanta injustiça, tanta coisa, Gente, mas não podemos deixar de falar a verdade enquanto Jesus não vier. Agora, pastor olha com os olhos de ovelhas. Pastor olha com olhos de ovelhas. O lobo, ele conta a cabeça das ovelhas. É o que ele faz. O dono de uma fazenda, ele não conta a cabeça de gado. Ele não diz, eu tenho tanto. Não é assim? O lobo, ele não olha nos olhos das ovelhas. Ele não olha nos olhos das ovelhas. Ele conta a cabeça das ovelhas. É forte, gente, que eu estou falando para vocês. Vamos para terminar aqui. Pastor apazigua. Pastor apazigua. Acalma as ovelhas. Eu não lembro que eu mostrei para vocês, no começo desse estudo, está lá gravado, se você quiser ver lá no YouTube, quando a ovelha está incomodada e tem carrapicho, o pastor vem e tira. Quando ela está com vários insetos voando sobre a cabeça. Lembra que eu falei sobre isso? Está gravado? Que ele vai e passa o azeite na cabeça das ovelhas para espantar, que elas ficam loucas. Oh, meu Pai. Ai, meu Deus. Aí você vê o irmãozinho, pastor, eu queria contar para o senhor, estou com um problema. Oh, pera um pouquinho, eu estou ocupado agora, me enrola lá e inventa uma história, ó. O lobo se irrita, não liga para as ovelhas. Olha, não é fácil ser pastor não, irmãos, eu digo para vocês com sinceridade. Ser missionário é ser um apóstolo. Eu já ia falar aqui. Não existe na Bíblia a palavra missionário. Jesus instituiu apóstolos, evangelistas, doutores, mestres, pastores, mas ele não instituiu missionários. Não está escrito isso. É que o título de apóstolo virou um título. Porque apóstolos são aqueles que abrem as obras. Os apóstolos eram aqueles que iam. Como o apóstolo Paulo fala aqui, olha, eu sofri perseguições. Ele dá um nome, inclusive, de onde ele passou perseguições. Quer ver? No capítulo 3, versículo 11, ele diz assim, ó, e as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, de várias perseguições, tenho suportado, de todas, entretanto me livrou o Senhor. Quer dizer, agora, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então o pastor, ele apazigua, ele acalma as ovelhas, mas o lobo ele irrita, ele não liga, ele não está em satisfação, não quer saber. E hoje tem muitos homens, businessmen, somente businessmen, quer dizer, são homens de negócio. Eles não estão preocupados com as ovelhas, a situação das ovelhas. Mas um dia Deus vai cobrar tudo isso. O Senhor Jesus, que é o noivo de tudo isso, ele vai cobrar. É por isso que eu digo que no grande tribunal de Cristo, as pessoas pensam que saiu da terra. Não. Esse sentimento de tristeza vai existir sim. Principalmente quando as nossas obras forem passadas pelo fogo. Senão não tem graça, gente, não tem lógica, não tem sentido. O Senhor, no dia do juízo final, quando o Senhor Deus vai julgar a terra e vai lançar Satanás no lago de fogo com aquelas almas que estavam com ele. Daí para frente será tudo mudado. Porque vai ter gente que vai estar lá do outro lado e vai apontar e vai dizer, ah, aquele lá, agora ele está aí, mas nunca me falou nada, mas nunca ele fazia isso, né? Mas agora ele está aí. Né? Aí Deus vai tirar esse sentimento, gente. Porque as nossas obras vão ser provadas no fogo. No tribunal de Cristo. Salvos. Bacana, legal. Mas o que nós estamos fazendo
vai ser provado no fogo, está escrito. E aí é o pagamento, os galardões. Por isso temos que fazer a coisa certa, com sinceridade, com honestidade, sermos pastores de verdade. Para terminar, pastor tem senso de humor. Se não tiver, querido, você explode. E você faz as pessoas explodirem, porque a coisa é séria. Esse tema que nós estamos tratando agora, a diferença entre pastor e lobo, o que o apóstolo Paulo falou para Timóteo no capítulo 3, de 2 de Timóteo, se nós não tivermos um senso de humor, a gente não aguenta. Não é ficar contando piada, não. Não. É descontrair um pouco, porque a coisa é pesada, querido. Você quer ver que legal? Eu vou te contar uma historinha aqui, rapidinho, de 3 pastores. É uma piadinha. 3 pastores. Os 3 pastores se reuniram para conversar e falaram assim, olha, sabe, gente, eu queria contar um negócio para vocês, mas vocês vão ter que contar o segredo de vocês também, senão eu não vou contar o meu, não. Vocês estão de acordo que a gente cada um conta o seu segredo? Um olhou para o outro, ok. Então, tá bom, vai. Eu conto o meu, você conta o seu, ok, tá bom. Aí o primeiro chegou e falou o seguinte, gente, olha, vou contar um negócio para vocês não acreditam. Eu não posso ver um rabo de saia. Hã? Você não pode ver um rabo de saia. Não posso ver um rabo de saia. Ok, tá bom. Agora, e você? Aí o outro, olha, gente, eu vou contar uma coisa para vocês, ó. Eu não posso entrar na tesouraria. Quando eu vejo o dinheiro, gente, minha mão coça aí. Ai, meu Deus. Ah, é? Tá bom. Agora o terceiro. E você? O terceiro olha bem e diz o seguinte, ó, eu sou o seguinte, eu não posso ouvir nada do tipo dessas coisas que eu saio contando para todo mundo. Quer dizer que os dois caíram no buraco. Você está vendo como é que é a coisa? Bom, então o pastor tem que ter senso de humor. Agora, lobo não leva a sério. Sisudo. Eu não sou pessoa de usar no púlpito coisas assim muito levianas. Não sou. Eu acho que o púlpito é santo. O púlpito é sagrado. É o altar de Deus. Mas descontrair se descontrai, claro, porque às vezes a coisa está séria. Eu dou seminário, imagina dando seminário, né? Um monte de gente olhando e você dando seminários e você tem que quebrar aquele gelo, né? Mas, irmãos, semana que vem, eu vou até fechar porque já acabou o nosso tempo, já passou aí alguns minutos. Mas a semana que vem, se Jesus não voltar, nós vamos seguir falando sobre esse tema ainda. Se eu não me engano, eu vou ver agora aqui, tá? Vou tirar da rádio aqui. Aí falamos uma parte, depois vem mais uma parte, e depois vem mais uma parte, e depois vem mais uma parte. Olha, vem ainda uma, duas, acho que vem umas 3 partes ainda sobre isso. Sobre o pastor e lobo. Então se prepara. Tá bom? São coisas básicas, né? Coisas básicas que nós podemos ver. Diferenças básicas entre o pastor e o lobo. Mas eu louvo a Deus por isso. Porque o apóstolo Paulo ele já tinha falado sobre isso com Timóteo. Então não é nada novo. Só lê lá. Lê o terceiro capítulo do apóstolo Paulo a Timóteo, segundo livro. Aí você vai ver lá. E tem muito mais coisas, tá bom? Bom, gente, eu agradeço a Deus. Nós vamos orar. Hoje é sexta-feira. Pensa que eu paro de trabalhar? Às vezes eu não estou aqui falando com você, não. Mas eu estou aqui sentado trabalhando, baixando hinos, editando hinos, porque meu objetivo é 10.000 hinos. E se aparece hino novo, coisa boa, claro que eu ponho, tá bom? Vamos orar. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos. Nós te engrandecemos, porque o Senhor é Deus. O Senhor é nosso Pai Celestial. Nós te amamos, Senhor. Por isso nós estamos aqui. Eu peço que o Senhor abençoe meus irmãos que estão pela rádio, meus irmãos que estão pelo YouTube, que vão assistir pelo YouTube, e os meus irmãos que estão pelo Facebook. Que a Tua palavra, que é santa, Pai, possa falar aos nossos corações e dar entendimento a cada um de nós. Pois nós precisamos do Senhor. Não podemos viver sem o Senhor. Te damos graças por tudo, Pai, e o fazemos em nome de Jesus, o Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus. Muito bem.